Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje estarei falando da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. O assunto principal dessa carta é o plano de Deus de ajuntar todas as coisas no devido tempo, debaixo da autoridade de Cristo, tanto as coisas que estão nos céus como na terra, debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ilustrar isso, o apóstolo Paulo aqui usa duas figuras. Uma de um corpo, no qual Cristo é o cabeça, e de um edifício, onde Cristo Jesus é o esposo. Essa carta foi escrita no ano 61, mais ou menos, depois de Cristo. Vamos ver o que diz lá então em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 5. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre as quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, por causa de grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em tuas mãos, que teu Espírito Santo agora me guie. Toca também, Senhor Jesus, eu lhe peço, nas pessoas que estarão ouvindo, e teu Espírito Santo abra o entendimento também dessas pessoas, Senhor. Aonde essa palavra chegar, toca os corações, em nome de Jesus Cristo, e me guia neste momento. Eu lhe peço e te agradeço, Senhor, a autoridade do nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar versículo por versículo, começando do versículo 1, vamos até o versículo 5. Então o versículo 1 diz assim: E vocês ainda quando estavam mortos por causa de seus delitos e pecados. Então nós vemos o apóstolo Paulo aqui, trazendo a carta aos seus leitores, dizendo que eles estavam mortos. Ou seja, estavam longe do caminho de Deus, longe da vereda do Senhor, longe da verdade. Eles estavam em seus delitos e pecados, ou seja, voltados, desviados tão somente para os seus pensamentos, seus prazeres, tudo aquilo que agradava a si, não agradava a Deus. O que eles faziam, não estavam fazendo coisas para agradar a Deus. Mas veja que, muito embora em seus corações e vidas, a corrupção moral e espiritual não chegou totalmente ao seu curso final. Pelo contrário, nós vemos Ursino e vemos também Calvino e outros estudiosos, eles ensinam que a pessoa, mesmo a pessoa não regenerada, eles são capazes de atos bons. Por vezes, pessoas assim fazem muito mais coisas boas do que pessoas que frequentam a igreja. Mas por que tal coisa acontece? Porque Deus, ele derramou sobre a humanidade a sua graça comum e a sua graça especial. Qual é a diferença? A graça comum, Deus faz nascer o sol sobre o justo ou sobre o injusto. Então, mesmo aqueles que não são regenerados, mesmo aqueles que não pertencem ainda a Deus, eles são capazes de fazer coisas boas. É por causa dessa graça comum. E é por causa dessa graça comum que o mundo ainda não foi de mal a pior. Então as pessoas são abençoadas por Deus. Elas são capazes de fazer atos e coisas boas por causa dessa graça comum de Deus. Elas até podem pensar que vem delas, mas não vem delas. A graça comum vem de Deus. Agora tem a graça especial. O que seria a graça especial? A graça especial é dada a todo aquele que hão de herdar a vida eterna. É dado para os eleitos, para aqueles que creem em Cristo Jesus. É para esses que creem, são a graça especial. Agora, vamos ver o versículo 2. O que diz lá o versículo 2? Nos quais andaram outrora, segundo o curso deste mundo. Então, no versículo 1, que nós vimos ali, diz assim: E vocês que estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. Agora, o versículo 2 diz: Nos quais andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do império do ar. Então, na primeira parte que nós vemos aqui do versículo 2, que diz assim: os quais andaram outrora segundo o curso deste mundo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que agora, olha, vocês de Efésios, antes vocês estavam neste caminho, agora vocês estão no caminho do Senhor. Vocês andaram segundo o curso deste mundo, agora vocês não estão andando mais. Quando ele diz aqui mundo, meus irmãos, não tem a ver, não quer dizer, não está se referindo ao mundo no sentido de tudo aquilo que Deus criou, porque tudo aquilo que Deus fez, toda a natureza, toda a criação de Deus nessa terra, é bom, isso está lá em Gênesis. Mas quando ele fala aqui, segundo o curso deste mundo, ele está se referindo ao mundo caído, ao sistema
corrompido. É isso que ele está falando. Tanto é que hoje nós vemos pessoas lutando, hoje, no nosso dia atual, lutando pelo aborto, lutando pela dar apoio à pedofilia, lutando, tentando legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo, e usam a desculpa dizendo que isso é de Deus, isto é um amor. É assim que eles falam. Eles falam que isto é um amor, não é um amor. O verdadeiro amor, só Deus tem. O verdadeiro amor está escrito na palavra de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas o verdadeiro amor, meu irmão, minha irmã, é de Deus. E Deus ele não se contradiz no que diz na sua palavra. As pessoas vão dizer, não, eu apoio tais coisas, por quê? Porque eu acredito que isso é amor. Não é, isso é perversão. É perversão da palavra de Deus. Então isso acontece e tem acontecido hoje, em nosso meio. E a desculpa que elas usam é o amor. Agora veja a segunda parte do versículo 2. Ele diz assim, segundo o príncipe do império do ar. Então nós vemos que essas pessoas são influenciadas a uma força assim, demoníaca, agindo por trás das pessoas. As pessoas também têm suas responsabilidades. Elas já têm um desejo dela. Mas há também essa força por trás. Mas essas pessoas que estão enganadas, que estão apoiando, dando suporte à pedofilia, dando suporte ao aborto, dando suporte ao casamento do mesmo sexo, está aqui no versículo 2 que fala que dos quais andaram outrora, segundo o curso deste mundo. Essas pessoas que fazem isso, elas são cegas. Elas não conseguem enxergar a verdade. Segundo o príncipe do império do ar. Ou seja, são influenciadas ainda por demônios. São influenciadas por Satanás e seus agentes. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando ele fala aqui, segundo o príncipe do império do ar, ele não está se referindo que, na realidade, atrás ali de uma nuvem, há uma força maligna. Se fosse assim, as pessoas não andariam, então, de avião mais. Não. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo que é uma força invisível. É uma força por trás daquilo em que vemos. O reino espiritual é uma esfera espiritual. Segundo estudiosos, o reino de Deus é o reino onde está o trono de nosso Senhor e Salvador, é o reino que está acima de tudo. E embaixo desse reino, numa esfera espiritual menor, numa esfera inferior, ali estão esses demônios agindo para influenciar a humanidade. E nós temos aqui, claro, o nosso plano onde nós estamos. Então, segundo Rothschild, acredito que esse é o nome, ele é um estudioso do Novo Testamento. Ele diz o seguinte, ele diz que os espíritos nessas áreas, dessas atmosferas, são habitados, inclusive por espíritos maus, que influenciam as pessoas, ou seja, se levanta tudo aquilo contra Deus. Agora, uma coisa, meus irmãos e irmãs, que eu acho interessante, tá? Vocês saberem. Porque, assim, nessa passagem que eu disse a vocês, segundo o príncipe do Império do Ar, hoje, na Nova Aliança, segundo os estudiosos, bem, deixa eu vos dar o exemplo aqui. Eu sei que hoje, onde estão os santos, não há nenhuma força negativa, tá? Para que vocês saibam. Mas deixa eu lhes contar uma coisa que eu achei muito importante, eu acredito que vocês devem saber. Talvez algumas pessoas saibam e outras não saibam. Lá em 1 Reis, capítulo 22, do 1 a 28, e 2 Crônicas, capítulo 18, do 1 a 33, ele vai estar relatando basicamente a mesma coisa. Talvez o que tem lá em 1 Reis seja alguns detalhes a mais do que tem em 2 Crônicas, e assim vice-versa. Mas o assunto principal é esse que eu vou vos contar agora, que tem a ver com isso que nós estamos estudando, que já já eu vou chegar lá e vocês vão entender. Então, assim, num determinado momento, o rei Jeosafá, que era o rei do sul, veio e se encontrou com Acabe, que era o rei do norte. Então, uma outra coisa também que é muito importante, eu vou abrir um parênteses aqui e a gente volta aqui já já. Deus Todo-Poderoso, ele falou para o rei Salomão, ele falou para ele, olha, que ele não deveria buscar a outros deuses. As mulheres que o rei Salomão tinha, ele tinha tantas mulheres, lhe corromperiam o coração, fazendo com que ele adorasse a outros deuses. E o Senhor falou, se ele adorasse a outros deuses, o Senhor Deus dividiria o reino dele. Existia 12 tribos, mas por amor ao rei Davi, ele não dividiria totalmente. Bem, chegou ao ponto que dividiu, porque ele adorou a outros deuses, não o único verdadeiro Deus. Mas assim, Deus dividiu esse reino. Colocou 10 reinos no reino, 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. 10 tribos no reino do norte, quando vocês estiverem lendo, por que é importante? Porque quando vocês estiverem lendo, principalmente nas cartas, onde estão os livros dos reis e o livro dos profetas, vocês vão ler assim, lá vai estar Israel. Quando ele estiver se referindo a Israel, está se referindo ao reino do norte.
Quando ele disser Jerusalém, ele estará se referindo ao reino do sul. Porque assim, as 10 tribos ficaram no norte, e a tribo que ficou do lado do sul é a de Judá, e por vezes, Benjamim. Então, quando vocês escutarem, ao lerem, quando vocês escutarem, ou também ao lerem, Judá ou Jerusalém, porque do lado de Judá ficou Jerusalém. O templo ficou do lado sul, o templo que ficou do lado de Judá. Então, quando vocês escutarem sul e Judá, está se referindo também a Jerusalém, que é o lado sul. E quando vocês escutarem norte, ou se tiverem escutar Israel, está se referindo, lógico, ao lado norte. Então, o que acontece aqui? O rei do sul, que era Jeosafá, se encontrou com Acabe, que era o rei do norte, que na época tinha como capital Samaria. Eles se encontraram. E aí, o Acabe diz assim, você sabe, falando para Josafá, você sabe que Ramote de Gileade é nosso. Então devemos tomar de volta. Isso está lá na mão do rei da Síria. Devemos tomar de volta. Eles fizeram um plano, resumidamente, e foram tentar tomar de volta aquela cidade. Mas antes de ir tomar essa cidade, eles consultaram os profetas pagãos deles. Se não me engano, é 400. Eles consultaram e todos os profetas disseram, vá nessa batalha e você vai ganhar. Mas aí o rei de Judá disse assim, não tem aqui um servo do Senhor, um profeta de Deus, em que possa nos dizer se podemos ir ou não? Ele queria ouvir uma outra opinião de um servo de Deus. E aí o rei Acabe disse, olha, tem uma pessoa aqui chamada Micaias, mas ele nunca diz, o profeta Micaias, ele nunca diz uma coisa boa a meu respeito. Mas mandou chamá-lo mesmo assim. E as pessoas que foram ter com Micaias já vieram pressionando ele, dizendo, ó, os outros profetas, falsos, né? Mas os outros disseram que a vitória seria do rei, diga a mesma coisa. Ele chegou lá, o rei perguntou, ele falou, olha, você vai ganhar. Aí o rei falou, olha, quantas vezes eu tenho que lhe dizer, fale a verdade do nome do Senhor. Aí Miqueias diz, olha, eu vi todo o exército lá, perdido, como que umas ovelhas sem pastor. Estava todo desbaratado e perdido. E volte para casa, né? Vamos dizer assim, disse o Senhor na profecia, ele estava dizendo isso. E aí o Acabe diz, tá vendo? Não falei que ele não diz coisa boa a meu respeito? Mas aí ele continua. Ele diz assim, que ele viu o exército de Deus lá no céu, todo o exército de Deus perante o trono, e entre os espíritos, entre o exército, saiu um espírito mentiroso. E disse, eu vou botar a mentira no lábio dos falsos profetas, não de Miqueias, dos outros que estavam dizendo que ia ganhar. Porque Deus já queria, né? Já havia, vamos dizer assim, então, já havia chegado o momento que ele deveria fazer isso para que ele viesse a morrer. Ele já havia já havia feito tantas coisas, mas chegou o momento, aquele era o momento. E naquele momento, um dos homens lá, os profetas, veio e bateu em Micaias, dizendo, aonde saiu o Espírito de Deus para ir a você? Aí ele fala, você vai ver isso, Micaias falou, como se estivesse escondido lá no seu quarto. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Naquele momento em que o Senhor estava no céu, um exército celestial, saiu entre eles um espírito mentiroso. Aí, segundo os estudiosos, aí você vai se perguntar, como pode? Pelo que entendo, pelo que os estudiosos se referem, por causa da queda de Adão, por causa do pecado, eles tinham certo livre acesso na altura. Isso está no Antigo Testamento. Mas aí, quando Cristo Jesus veio, os venceu na cruz do Calvário e os expôs publicamente e enxotou todo mundo dali. Oh, glória a Deus. Então, tem a ver com isso que estou lhes falando, o segundo príncipe do império do ar. O que eu quero dizer? Onde estão, então, os salvos? Aonde estão os eleitos, meus irmãos e irmãs? Não há força negativa. Eu achei muito importante passar isso para vocês, porque é um detalhe que eu acho muito importante, que algumas pessoas fazem confusão em relação a isso, e eu quis trazer luz a esta passagem aqui neste momento. Então, vamos ver agora a terceira parte do versículo 2, tá? Então, a primeira parte do versículo 2 diz assim, os quais andaram outrora segundo o curso desse mundo. A segunda parte diz, segundo o príncipe do ar. E a terceira parte diz assim, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito que está agindo é mesmo Satanás e seus agentes, ele tem investido e tem trabalhado nesses corações que fogem da presença de Deus, que são desobedientes a Deus, que ouvem a verdade, até conhecem, muitos conhecem e resistem à palavra de Deus. Nessas pessoas nós vemos ali que está o espírito
do negativo, os demônios e as forças das trevas estão atuando, porque está escrito aqui, no qual, ó, segundo o príncipe do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o apóstolo Paulo fala, os quais andaram outrora segundo o curso deste mundo. Então há pessoas que conhecem a verdade, mas elas resistem à palavra de Deus. Misericórdia, Senhor. Agora vamos ver o versículo 3. O versículo 3 diz assim: entre os quais também vivemos outrora nas concupiscências da nossa carne, satisfazendo os desejos da carne e seus raciocínios. Veja que o apóstolo Paulo agora, é até emocionante nós percebemos, que o apóstolo Paulo começa assim, entre os quais também vivemos. Veja que agora o apóstolo Paulo, ele se coloca no lugar dos de Efésio. Ele se coloca do lado dele. Porque ele diz, entre os quais também vivemos. Ele não diz entre os quais vocês viveram, nós vivemos. O apóstolo Paulo também, antes de ter conhecido a Cristo, também estava perdido, estava andando no caminho errado. Todos aqueles que não têm a Cristo Jesus, antes de conhecerem a Cristo, estavam andando no caminho errado. E ele fala aqui, entre os quais também vivemos. Ele reconhece e sabe disso. Todos nós precisamos de Deus. E ele continua, entre os quais também vivemos, outrora, nas concupiscências da carne. Agora, meu irmão e minha irmã, é muito importante vocês prestarem atenção, porque assim, quando ele fala nas concupiscências da carne, há muitas pessoas que literalmente acreditam quando ele fala isso, está se referindo ao nosso corpo. Se você acredita que quando o apóstolo Paulo fala assim, concupiscência segundo a carne, e ele está se referindo ao nosso corpo, meu irmão e minha irmã, você está indo para uma heresia chamada gnosticismo. O que seria o gnosticismo? O gnosticismo vem do gnosis, conhecimento. É um grupo de pessoas que achavam que tinham um conhecimento que outras pessoas não tinham. É uma heresia já muito antiga. E eles ensinavam o quê? Eles ensinavam de que toda a matéria é ruim, só o espírito é bom. Então eles acreditam que, olha, se toda a matéria é ruim, o corpo faz o que faz, peca, como peca, porque é matéria mesmo. O que é bom é o espírito. Isso não é realidade, é muito perigoso, é uma heresia, porque vai totalmente contra o que a palavra nos ensina. Porque a palavra ensina que Cristo Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. E ele não pecou, nele não havia pecado. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com isso. Porque o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Quando ele diz assim, outrora nas concupiscências da carne, ele está se referindo à natureza corrompida. Quando o pecado entrou no mundo, a nossa consciência, a nossa natureza se corrompeu. Nós não temos mais aquele acesso, ou nosso raciocínio, ou nosso intelecto foi corrompido. Não temos mais aquele pensamento, a maneira de ver como o primeiro homem tinha. Por causa do primeiro homem entrou o pecado, por causa de Cristo agora veio a redenção. Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. Glória a Cristo, glória ao seu nome, Senhor. Mas veja, ele não está se referindo, não está escrito aqui, ele não está se referindo a corpo, não está dizendo isso, mas está dizendo assim, na concupiscência da carne, entre os quais também vivemos outrora na concupiscência da carne, satisfazendo os desejos da carne e seus raciocínios. Ou seja, tudo aquilo que vinha na mente, tudo aquilo que vinha, brotava no coração, ou raciocinava, a pessoa já ia e fazia. Muitas pessoas acreditam, pessoas completamente enganadas, tá? Completamente enganadas. Elas acreditam que se as coisas voltarem a ser como era Sodoma e Gomorra, as coisas parecidas com isso, vai haver uma liberdade, então vai haver o amor. Mais uma vez aqui, a ideia distorcida que eles usam de amor, e não é o verdadeiro amor. Isso é uma coisa distorcida, uma perversão. Mas isso não é verdade, porque nós vimos aí a destruição de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade foi destruída por causa de tantas coisas erradas que estavam havendo ali dentro, tanta perversão que existia ali dentro. Então, como é que as pessoas hoje, as pessoas querem e estão dando apoio para tanta coisa errada? Estão dando apoio para aborto, estão dando apoio para pedofilia. Como é que elas estão apoiando tanta coisa errada assim? Agora, se vocês estudarem a história, vocês vão ver também que Roma, ela caiu e era um poderio na altura. E também tinha todo tipo de coisa sórdida lá na época entre eles acontecendo. E aí eles caíram. Então a resposta não é estar fazendo as coisas erradas. Não é estar trazendo esse tipo de coisa dentro da escola para nossas crianças. Isso não é correto. A palavra nos ensina o caminho que devemos andar, o caminho que devemos viver.
Eu já tenho dito aqui em outros vídeos, Deus nos chamou para ser santo. Essa é a vontade de Deus, para que a gente venha a ser santo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim para eles percebem que, olha, eu também passei, eu vivi no passado, mas agora não. Então os judeus, tá? Porque eles achavam que eles eram o povo escolhido, que eles iam ser salvos pela lei de Moisés, e o povo gentil que era totalmente precipitado na imoralidade. Então o apóstolo Paulo diz aqui, entre os quais também vivemos, outrora na concupiscência de nossa carne, satisfazendo os desejos da carne, eis seu raciocínio. Agora, meus irmãos e irmãs, veja a segunda parte do versículo 3, que diz assim: e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Nós devemos entender essa parte aqui não como um fogo de palha, algo que nós colocamos ali uma palha, o fogo vem e some. Não. Aqui ele está se referindo a uma indignação permanente de uma atitude de Deus contra aqueles que estão no estado de Adão. Ou seja, contra aqueles que se recusam a ouvir o evangelho, contra aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus. A ira de Deus permanece. O apóstolo Paulo também, em outro determinado momento, ele vai dizer em Romanos que eles passaram a adorar a criatura em vez do Criador. Ou seja, tornaram a verdade em mentira. É o que tem acontecido hoje também no nosso meio. Mas diz lá também João 3,36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho, não só não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É a palavra que está dizendo. Agora, preste atenção numa coisa. Os atributos de Deus. Os atributos de Deus, eles são todos iguais do mesmo nível. Como assim? Algumas pessoas, com o passar dos anos, elas destacaram, por exemplo, o amor. Elas colocam o amor aqui, durante muitos anos, ouvindo isso, elas só destacaram o amor. Aí vem aqui embaixo, num nível mais inferior, a bondade, e no nível menos inferior, assim, está a justiça. Não, tanto a bondade, o amor, a justiça, todos eles andam no mesmo nível. Os atributos de Deus, meu irmão, minha irmã, nós temos que compreender e entender. Então, assim, a ira de Deus permanece sobre aqueles que realmente resistem ao Senhor. Até conhecem, ouvem, mas resistem. E a ira de Deus permanece. Aí você vai me perguntar, mas Deus não é bom? Deus não é justo? Deus não é misericordioso? Sim, é o que nós vamos ver agora nos próximos versículos. Versículo 4 e versículo 5. Nós vamos estudar esses versículos juntos. Diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, ainda quando estávamos mortos, por causa de nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós vemos aqui, Deus sendo rico em misericórdia e rico também em amor. Aí, como eu disse a vocês podem perguntar, Deus não é, ele é rico em misericórdia e amor. Nós acabamos de ver aqui. Tanto é que ele enviou seu filho, está lá em João 3,16. Todo aquele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala que João fala amou o mundo, meus irmãos e irmãs, ele está se referindo em qual sentido? Naquela época, os judeus acreditavam que somente eles iriam ser salvos. Somente eles. Então, quando ele está se referindo aqui ao mundo, ele está se referindo a quem? Tanto os judeus como os gentios, tanto o rico como o pobre, tanto o rei como aquele também que não era rei. É nesse sentido. Mas todo aquele que crê terá a vida eterna. Então, Deus é misericordioso? Sim. Deus é amoroso? Sim. Mas veja que ele continua. Por causa de seu grande amor com que nos amou. Então, a primeira parte é Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Agora vem, ainda quando estávamos mortos, por causa de nossos delitos. Agora, preste atenção, meu irmão e minha irmã, quando ele está falando aqui, ainda estávamos mortos, uma pessoa morta não pode se mexer. Uma pessoa morta não pode sequer se levantar. Por que eu digo isso? Algumas pessoas dizem assim, eu encontrei Cristo. Aleluia. Mas não era Deus, não era Cristo que estava perdido. Era você que estava perdido. Quem encontrou você foi Cristo Jesus. Ele que te encontrou. Você não era capaz de fazer nada, porque o morto não se mexe. É o que está aqui. E nos amou, ainda quando estávamos mortos por causa dos nossos delitos. Nos vivificou juntamente com Cristo. É necessário, então, que alguém nos vivifique, para que possamos responder a esse chamado. Então, Deus nos vivificou porque estávamos mortos e nós viemos para Deus. É o que está aqui. Glória a Deus por isso. E diz, pela graça são salvos. É totalmente pela graça de Deus. E nós vemos aqui, pela graça somos salvos.
A graça de Deus é direcionada para aqueles que são indignos, os culpados, e todos nós precisamos de Cristo Jesus para que ele nos dê vida e nos liberte. Mas veja, a misericórdia, ela compadece. A graça, ela perdoa. Mas o que Deus fez aqui foi muito além. Ele foi além. Ele simplesmente libertou o homem do seu terrível destino, que é a perdição eterna. Através de Cristo nós temos vida. Então, o que podemos aprender aqui? Nós vimos que os de Efésio estavam mortos em seus delitos e pecados. Nós também, você também que está me escutando neste momento, você também está morto. Se você não tem a Cristo, você está morto, você precisa de vida. E se você tem a Cristo hoje, você antes também esteve morto, e agora não mais. Mas ó, por que o apóstolo Paulo entende aqui? Ele entende, meu irmão, minha irmã, que agora também nós vamos ter uma nova vida. Porque no versículo 3, ele fala isso. Entre os quais também vivemos outrora, segundo o quê? A concupiscência da carne. Então o apóstolo Paulo fala assim, segundo nós vivemos outrora. Ele entende que agora que nós somos cristãos, eu e você, nós temos que ter uma outra atitude. Se você é cristão que está me ouvindo, se você não é, aceite a Cristo em nome de Jesus. Reconheça-o como Senhor e Salvador. E ele vai mudar a sua vida. Então, mas o apóstolo Paulo aqui entende que a gente vai ter uma mudança de vida. Se você se converteu e continua agindo da mesma maneira em que você agia antes, você tem que se analisar, meu irmão, minha irmã. Se você continua agindo exatamente da mesma maneira que você agia antes de ser convertido e continua agindo hoje, não está enquadrado com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala que entre quais antes vivíamos. Então ficou tudo para trás. Há uma caminhada, por vezes vamos cair, clamamos a Deus, o Espírito de Deus nos dá força, mas você continua. O que não pode é estacionar, ficar no mesmo lugar e achar que ali está bom. Aí você tem que avaliar a sua salvação. Então nós vemos também que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. É somente pelo favor de Deus. Um favor imerecido é que somos salvos. Glória a Deus por isso. Cristo Jesus é a resposta para todas as coisas. Conheçam melhor, conheçam intimamente. Isso você não conhece, mais uma vez aqui, entregue-se a Ele. Em Cristo, olha, estão todos os tesouros escondidos. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Se vocês gostaram deste vídeo, tá? Não deixem de deixar um like e também fazer um subscribe. Não custa nada. Deus vos abençoe e eu vos vejo no próximo vídeo.